Você que está nos acompanhando via internet, nós queremos também dizer a você, seja bem-vindo ao nosso canal e que você possa ser abençoado nesse momento de culto. Nos ajude com as suas notas, com as suas observações, mas principalmente participando deste culto, louvando e adorando ao Senhor. Quero convidar os irmãos a que se coloquem em pé nesse instante. Se você pode, cumprimente as pessoas que estão próximas a você, com um bem-vindo, com glória a Deus. Aproveite para dar um sorriso e um abraço bem caloroso no seu irmão, saudá-lo com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Nós vamos estar nesse momento, queridos, fazendo a leitura do Salmo 1, e nós vamos fazer de maneira responsiva. Eu estarei lendo os versos ímpares e a igreja, uma só voz, os versos pares, e nós estaremos usando a versão da projeção, nova linguagem, nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Vamos ler todos juntos a primeira parte do verso 6. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhes obedecem. Pai bendito, nós estamos na Tua presença, e neste momento, Senhor, nos achegamos ao Senhor nessa confiança. Vale a pena servir o Senhor, vale a pena andar nos Teus caminhos, vale a pena, Senhor, sermos instruídos na Tua palavra. E obrigado, porque temos acesso livre a esta palavra. Obrigado, porque estamos favorecidos pelos Teus princípios e pelos Teus preceitos. E que nesse fim de tarde, nesse início de noite, possamos reunidos aqui, celebrar o Teu santo nome. Ó Deus, que possamos ter um encontro íntimo com o Senhor da palavra e com a palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, já agradecidos, porque sabemos que o Senhor irá falar as nossas vidas. No nome santo de Jesus é que oramos, amém, amém. Vamos adorar o nome do Senhor, liderados pela equipe de cânticos da igreja. Aleluia. A palavra adoração em grego, ela tem o significado proskunel, que significa prostrar-se diante de Deus, levando o rosto até o chão diante do Senhor. E quando adoramos a Deus, o nosso corpo ele demonstra a postura do nosso coração em direção a Deus. Se eu bato palmas, isso significa admiração e louvor. Se eu ergo as minhas mãos, isso significa entrega, exaltação ao Senhor. Se eu me ajoelho, me prostro, demonstrando a submissão ao senhorio do Senhor sobre a minha vida. E
quando eu olho para a cruz, eu vejo a expressão física da postura do coração de Deus dirigida a mim, Camille, dirigida a nós. Ele nos amou e Ele foi até o fim. Essa foi a postura do coração do Senhor dirigida a nós. Então, observando isso, como é que nós podemos responder a esse amor e essa tamanha demonstração do Senhor de uma forma diferente, que não seja com toda uma entrega? Então eu te encorajo nessa noite, nesse início de tarde, a olhar mesmo para a sua forma de adorar e ir além, sabe? Comece a expressar livremente a Deus o que está no seu coração. Se você quiser levantar a sua mão, levante. Se você quiser se ajoelhar, simplesmente demonstre aquilo que está no seu coração, o que o seu coração quer dizer para o Senhor nessa noite em adoração. Nós não cantamos a Deus porque temos vozes bonitas ou simplesmente porque a gente sabe cantar. Mas não, a gente pode cantar desafinado, mas simplesmente a gente canta ao Senhor porque Ele é bom, porque a bondade dEle nos alcançou um dia. Então eu quero te encorajar nessa noite a entregar o seu melhor para o Senhor. Amém? Entregue o seu melhor ao Senhor. Demonstre fisicamente, com uma expressão, aquilo que o seu coração tem de precioso, ou aquilo que o seu coração tem guardado mesmo, de amor ou de expressão pelo Senhor. Amém? Pedir por socorro, Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo o que eu posso. Tenho muito pra dar. Eu vou o Evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou. Menino da Rússia olhar para o céu, é o Salvador, tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil, eu vou. Deus me quebra as nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão
dia o Senhor se entregou no nosso lugar e essa graça nos alcançou. Por mim. Levante suas mãos, e cante com toda a sua força. Digno é o Rei que a morte Nós venceu. necessitamos louvar o Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Nós necessitamos atrair a presença de Deus. Digno é o Rei que a Ele morte é digno. venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em ti. Olha só o que você está cantando, meu lindo. É lindo, isso me... é fogo. Amém? Vamos lá. Ó, que tremenda. Ó, que tremenda. Ó, que infalível amor. Tomou o meu lugar. Sem merecer. A minha, a sua cruz, Ele levou.
você deu sua vida para mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por nós, Senhor, Senhor Deus. Celebre com palmas a essa graça que nos alcançou. Amém. Você pode se assentar no seu lugar e fique atento às informações agora. Boa noite, seja muito bem-vindo à Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. Se você nos visita há algum tempo ou já entregou a sua vida para Cristo e agora quer dar mais um passo e fazer parte da nossa família, então você precisa participar do Encontro de Aliança de Membresia ou do Intensivão de Batismo, dias 3 e 4 de março, sábado e domingo, na sede. As inscrições são gratuitas. Procure a equipe de integração de Colete Vermelho. No dia 5 de março, segunda-feira, às 19h30, vai começar uma nova turma de cura interior. Informações e inscrições na secretaria. A Paixão de Cristo in Concert. Este é o nome do musical de Páscoa que vamos apresentar no domingo, dia 1º de abril. Sirva em uma das equipes. Teremos apoio de palco, montagem, desmontagem, figurino, cenografia, maquiagem e teatro. Os ensaios começam no dia 18, aos domingos, 11h30 da manhã e segundas às 19h30. Envie o e-mail para camille@pibjc.org ou dê o seu nome na secretaria pelo 3089-7700. De 8 a 10 de junho, no sítio Liberdade do Xuri, em Ponta da Fruta, teremos o Retiro de Juniores. E o Acampa Fora será dia 21 de abril. Dia 18/2 começam as inscrições. Você não pode perder. O grupo da maioridade retorna às atividades no próximo dia 23. Informações com Denise, 999-731882. O Segunda Viva está de volta, no próximo dia 19, às 8 da noite, no Templo 7. Você que é um líder ou responsável por um adolescente, incentive-o a estar conosco. Sexta-feira, dia 23, a partir das 9 da noite, no quarto andar, teremos Imersão, a Vigília da Juventude. Uma noite incrível de adoração, oração e comunhão. Reserve esta data. Atenção, líderes de célula, a nova revista da Ministração das Crianças já está disponível na secretaria. Estes foram os informes da semana. Para outras informações, acompanhe no nosso boletim ou nas redes sociais. Tenha um ótimo culto, um ótimo domingo e uma excelente semana na presença do nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Alguns reforços tão importantes. Primeiro, você que deseja ajudar cantando, tocando, ajudando no palco, no cenário, no figurino, montagem e desmontagem, no especial de Páscoa, no musical de Páscoa, você pode já estar nos abençoando, procurando a Camille. Inscreva-se com a Camille e faça parte de uma dessas equipes, porque a Páscoa esse ano está bem mais cedo, né? Ela acontece em virtude do Carnaval, ela tem essa data um pouquinho antecipada. Então, participe e nos ajude. Queridos, semana que vem é um dia de festa na PIBJC. Diga amém. É dia de volta às aulas, amém? Escola bíblica sempre foi EBD. O que significa escola EBD? Escola sempre foi dominical, mas aqui na PIBJC não deixa de ser EBD, mas é Escola Bíblica Dinâmica, porque ela acontece no domingo, ela acontece na segunda-feira à noite, é uma escola bíblica voltada para atender às diversas necessidades do povo de Deus e instruir com a palavra do Senhor.
cursos bíblicos, cursos por faixas etárias, cursos da família, cursos de capacitação. Com certeza você vai encontrar um que atenda o seu anseio e a sua necessidade. Procure ainda hoje a Vanessa e já fique conhecendo os cursos e já adiante a sua inscrição. Semana que vem haverá um encontro com os professores às 9 horas e teremos às 10h15, no horário do culto, a aula inaugural. As aulas, de fato, voltam na semana seguinte a todo vapor, mas semana que vem já é dia de Escola Bíblica Dinâmica na PIB-JC, amém? Glórias a Deus. Lembrando que nesta terça-feira não há nenhum programa no templo, né? A terça viva foi durante o mês de janeiro, terça mais, uma vez por mês com toda a liderança, e depois durante todo o mês, grupos de discipulado entre pastores, supervisores, líderes e auxiliares de célula. E lá na frente nós queremos que esse discipulado também chegue de uma forma muito efetiva na sua vida. Vamos ter nesse instante um momento de dedicação, e esse é um momento muito importante, e sempre nós temos separado um tempo para ministrar uma das áreas de importância em relação à nossa vida e à nossa dedicação, na área financeira. Eu não sei se você sabe, mas o Senhor Jesus falou mais de finanças do que de salvação, e este é um assunto diário que nós temos que lidar. Você já recebeu provavelmente na projeção algumas instruções de como fazer a sua contribuição, mas eu gostaria de, nessa tarde, nesse final de tarde, compartilhar com você um dos aspectos da nossa dedicação a Deus. E hoje nós vamos falar sobre semente ao semeador. Repita comigo: semente ao semeador. Pode repetir novamente? Vamos ler todos juntos o texto que será projetado. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Só o começo do versículo, todos juntos. E Deus, amém. Deus dá o quê? E quais são as duas coisas que Deus dá? Semente e pão. Hoje nós vamos aprender que Deus dá semente para semear e pão para comer. São duas coisas na minha vida financeira, na provisão de Deus na minha vida, que Deus fornece. Preste atenção. Semente significa oferta, quando nós estamos falando nesse sentido. E o próprio texto, em 2 Coríntios, que nós lemos, vai nos dar algumas indicações de como deve ser a sua oferta. Hoje nós não vamos falar de dízimo. O dízimo é santo ao Senhor. O dízimo é a devolução fiel que eu faço a Deus. Mas oferta não. Oferta é investimento. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: oferta é investimento. Oferta é um investimento de gratidão. Oferta é um investimento numa visão específica. Oferta, ela é voluntária. E para que a oferta tenha sentido, algumas coisas nós precisamos aprender. Em primeiro, semeie boa medida. Repita comigo, igreja. Quem planta pouco, quem planta muito, colhe muito. Para dízimo, esse princípio que nós estamos ensinando não vale. Você não dá dízimo para Deus te devolver ou para Deus te prosperar. Você dá dízimo daquilo que Deus já te deu. Assim é o dízimo, é daquilo que Deus já te deu. Agora, semente é para que haja colheita, sim ou não? Para que nós lançamos sementes? Para a colheita. Se eu quero grande colheita, eu preciso semear em boa medida. Segundo lugar, o texto me ensina a semear com propósito. Diz o texto ainda no versículo 7, parte A: dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração.
oferta não pode ser forçada, oferta não pode ser porque simplesmente sobrou um dinheiro, oferta não pode ser porque as pessoas do meu lado estão dando oferta, a oferta não deve ser porque de alguma maneira eu quero sobrepor ou ter meu nome lembrado. A oferta deve ser o fruto de uma resolução que você teve no seu coração. Outro princípio, diz a palavra, semeie com, diz o texto ainda, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deixa eu ensinar algo aqui para a igreja. Eu estou vindo dar minha oferta, isso não vale para o dízimo, tá? Mas vale para a oferta. Eu estou vindo dar o meu dízimo, e os diáconos estão aqui, e no meio do caminho, pastor Carlos Marcelo, meu coração diz assim: rapaz, esse dinheirinho aqui dava bem para pizza depois do culto. Rapaz, mas esse dinheirinho aqui é o dinheiro da pizza. Irmão, volte para o seu lugar com a sua oferta, porque se perdeu a alegria, perdeu a oferta. Não vale para dízimo. Dízimo eu dou mesmo contrariado, viu? Nunca dou contrariado, porque o meu coração está firmado nessa verdade. Mas oferta, dê com alegria, porque Deus não está de olho no seu dinheiro, Deus está de olho no seu coração. Esse é o relacionamento. E por fim, semeie com, e diz o texto várias vezes, depois você leia o texto de 2 Coríntios 9, você vai ver a quantidade de vezes que a palavra generosidade aparece. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando. Toda vez que você oferta, Deus é glorificado em algum sentido. Toda vez que você oferta, seja oferta missionária de fé, que nós vamos desafiar a igreja, seja uma oferta de gratidão, seja uma oferta para investir em um projeto específico, sempre que eu oferto com generosidade, Deus é glorificado através da minha oferta. Você crê nisso? Diga amém. Glórias a Deus. Duas coisas que Deus dá. Quais são? Pão. Quais são as duas coisas que Deus nos dá? Pão para e semente. Quem come a semente hoje, não terá o pão amanhã. Se você receber o que Deus te deu e comer a semente, faltará para ter pão. Essa é a lei da oferta. Esses são os princípios da oferta. Nós aprendemos tanto às vezes sobre dízimo, glórias a Deus, mas precisamos também aprender como ofertar. Deus te deu já a provisão, o pão você come e se fortalece, mas há uma parte no seu orçamento, meu irmão, que Deus preparou para que você lance como uma semente de fé, como uma semente de investimento, como uma semente de alegria, como uma semente de propósito, como uma semente de generosidade, e essa semente, ela irá dar grandes frutos, amém? Não coma a semente. Olha novamente para a pessoa que está próxima a você e diz: não come a semente, meu irmão, se contente com o pão, tá ok? Vamos nos colocar em pé e vamos adorar ao Senhor, enquanto entregamos nosso dízimo, o dízimo santo ao Senhor e a nossa oferta ao Senhor. A ti seja consagrada minha vida, meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor.
última estrofe. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Amém, Senhor, oremos. Pai bendito, aqui estão consagradas, ó Deus, as finanças do teu povo. Devolvemos ao Senhor o dízimo que é santo, o dízimo que é do Senhor. Eu não entrego o meu dízimo, eu entrego o dízimo que é santo ao Senhor. E também estão as nossas ofertas, ofertas que nasceram de corações generosos, de corações voluntários, de corações felizes em ofertar na tua casa e na tua obra. Obrigado, Senhor, porque é assim que o Senhor tem sustentado a tua obra desde o início, através do coração fiel e generoso do teu povo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Mas agora, Deus, eu te peço, se há alguém lutando na vida financeira com dificuldades, se há pessoas passando provações, se há pessoas sofrendo porque tiveram também más decisões na sua vida financeira, eu te peço, tenha misericórdia, entra com a tua providência, não pelo nosso mérito, mas, ó Pai amado, porque realmente dependemos de que o Senhor faça algo. Abre portas, ó Pai amado, de emprego, ó Deus, e também usa a vida do teu povo para ser bênção na vida das famílias. Essa é a nossa oração. Consagramos ao Senhor todos esses valores levantados, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Ainda em pé, nós vamos ter nosso momento de adoração, e os papais, enquanto a igreja está adorando com o primeiro cântico, estarão levando os nossos filhos para o ministério infantil, para o culto, na sua linguagem. Esse é um momento tão importante, aonde o seu filho será ministrado na sua própria linguagem, né, de acordo com a sua própria cognição. Abençoe o seu filho e leve-o ao ministério infantil. Vamos adorar ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Olá, gente, tudo bom? A paz do Senhor para todos, amém? Deixa eu falar um negocinho antes de a gente cantar essa canção. Pelo grau que a gente começou aqui com 2 canções de celebração, e eu vou contar para você uma visão que eu tive quando eu estava vindo para cá. Uma belíssima praça, né? Todos sabem que a gente está no feriado aí de carnaval. E nesse sol escaldante, vendo pessoas, famílias, crianças, adolescentes, adultos, senhores de idade, todos perequetados, né, e pulando e dando tudo de si, numa festa que não dá nada para eles. E nós aqui, no ar-condicionado, na companhia de amados e queridos irmãos, numa só visão, numa mesma sintonia, numa adoração e numa celebração, irmãos, há uma batalha sendo travada, terrível, entre anjos e principados e espíritos malignos. Porque o maior interesse do inimigo é que nós não o adoremos, nós não o celebremos, sabe por quê? Porque a adoração e a celebração atrai a presença de Deus, e essa presença é que nos transforma, e essa presença é que nos fortalece, essa presença é que nos faz caminhar em passos verdejantes. A adoração e celebração é isso. Você precisa vencer o seu cansaço. Nós precisa vencer seus pensamentos maus, de preocupações. Você precisa entender que o Deus do pão, do vinho novo está neste lugar. Aleluias. E nós vamos cantar essa música tão maravilhosa, que diz que o amor de Deus não falha.
mas numa vibe muito interessante, viu? Deus abençoe os instrumentistas. Então eu te convido a soltar, você conhece a canção, levantar as suas mãos, bater palma, dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Amém? Vamos lá? Bem, para o bem da sua família, do seu trabalho, da sua faculdade, dos seus estudos. Ele faz que tudo coopere para o seu bem, apenas creia, não desanime, continue, tu fazes tudo, coopere para o meu bem, tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo da sempre, teu amor não
nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Não! Acaso ele promete e deixa de cumprir? O amor de Deus não falha. Aleluias! Glória a Deus! Vamos continuar adorando ao Senhor, atraindo a presença do Pai. Amém? Leva-me bem mais perto em tua presença, em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me, Senhor, cobre-me com tua graça. Sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo
disposição para um dia nós sermos íntimos e conversar tão pessoalmente assim com Deus. E fazer um pedido tão especial para este.
que o Senhor lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobrem todos os joelhos, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e confessem que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Nós temos alguns motivos para orar, e eu quero que você entre em intercessão pela vida do nosso irmão Marcos Monteiro. Aqui ele é conhecido como Cabral, e ele perdeu o irmão de uma maneira trágica, e como igreja nós vamos nos unir a essa família, pedindo ao Senhor que esteja confortando, que esteja consolando o coração daquela família. Você como igreja é um momento muito especial de se fazer presente na vida dessa casa, dessa família. Nós vamos estar voltando às nossas orações, também em batalha espiritual, por esse espírito de morte, de desolação, que é liberado durante essas festas, nesse período. E nós vamos orar pela nossa cidade, nós vamos orar pela nossa nação. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Deus quer que todos cheguem à salvação. E nós agora, como igreja neste lugar, sempre nós trazemos os nossos pedidos de oração, sempre trazemos as nossas demandas, e quero te dizer em nome de Jesus, eu creio que o Senhor cuidará de todas elas. Mas agora nós vamos nos posicionar neste momento de intercessão pela vida da nossa cidade, pela vida do nosso país, pela vida da nossa nação, para que o Senhor possa ter misericórdia, quando literalmente, de uma maneira sem reservas, o inimigo é convidado a agir nesse tempo. Nós vamos nos opor a toda a obra das trevas na nossa nação, em nome de Jesus. E eu quero agora que você levante a sua mão em todas as direções dessa cidade, em todas as direções, em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, todas as cidades, todo o nosso estado, em nome do Senhor, se posicione, vire para o lado da sua casa, ore pela sua família, ore em nome do Senhor Jesus, para que Deus promova libertação na nossa nação, em nome de Jesus. Não é hora de ficar com os lábios fechados, pelo contrário, se levante como um guerreiro em oração neste momento. Clame pelo Brasil, clame pelo Brasil, clame pela nação. Levanta a tua voz, igreja, em intercessão, em batalha, em nome do Senhor. Declare o poder do nome e do sangue de Jesus. Interceda, igreja. Oh Deus, oh Deus. Oh Deus, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, e agora, Senhor, levantamos a nossa intercessão sobre a família do Cabral, pedindo ao Pai amado que a tua mão e o consolo do teu Espírito Santo possa estar envolvendo e trazendo consolo àquela família. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, guardando os corações, em nome de Jesus, fortalecendo também aqueles que, enviados pelo Senhor, se aproximarão para serem instrumentos do Senhor neste momento de dor. Abençoa, Senhor, aquela casa. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, clamamos pela tua misericórdia.
E agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai amado, fomos ministrados nesta noite. Há tanta gente festejando a morte lá fora, e o teu povo tantas vezes tímido em celebrar a vida na tua casa. Nós estamos aqui nessa tarde, nesse início de noite, para dizer que servimos ao autor da vida. Faz fluir vida, ó Deus, em nome do Senhor. Estamos numa batalha. Muitos dos nossos filhos, muitos dos nossos adolescentes jovens, ó Pai amado, têm se sentido desanimados em relação à tua casa, à tua presença. Há uma apatia, há um distanciamento. Nós não aceitamos, nós vamos contra esse espírito em nome de Jesus. Nós não entregaremos os nossos filhos à indiferença. Antes estaremos, Senhor, batalhando pelas suas vidas. Oh Deus, a síndrome de líderes cansados, tantas vezes desmotivados, perguntando se tem valido a pena o seu trabalho. Nós te pedimos em nome de Jesus, aviva, Senhor, não permita, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que venham a desanimar. Não permita que venham a desistir, a parar pela metade. Fomos chamados a uma maratona e queremos vencer, queremos estar preparados, como hoje pela manhã fomos ministrados. Senhor, queremos terminar bem aquilo que começamos. Fortalece a tua igreja, dá ousadia na vida dessa igreja, Deus, dá autoridade espiritual, meu Deus, que esta igreja seja a boca profética do Senhor, para que os joelhos se dobrem ao senhorio de Jesus. Que cada discípulo aqui seja um missionário. Em nome de Jesus é que estamos orando, em nome de Jesus é que estamos orando. E eu quero agora que nos seus lábios esteja a intercessão pelas células. As células estarão reiniciando a partir desta semana. E eu quero que você ore pelo seu líder nesse momento. Eu quero que você ore pelo supervisor do seu núcleo, pelo seu pastor de rede. Eu quero que você ore pelas casas que vão estar recebendo vidas a partir desta semana. Nós vivemos em células porque acreditamos que nas casas é o lugar aonde Deus opera grande transformação. Porque cremos que cada crente, cada discípulo é um ministro do Senhor. Interceda, queridos, porque a oposição, pode ter certeza, a oposição de agenda, a oposição de desânimo, há uma série de oposições, mas em nome de Jesus, nós rompemos contra o comodismo e avançamos nas trevas. Abençoa os líderes desta igreja, renova os seus corações, para que eles lembrem quantas vidas já foram transformadas. Oh Deus, aviva a liderança de células desta igreja, aviva os supervisores, para que sejam pastores que sustentem os líderes à frente do campo de batalha. Abençoa cada liderado, para que possa, ó Pai amado, ser verdadeiramente um parceiro fiel da sua liderança, na construção de uma célula saudável, evangelizadora, discipuladora. Nós estamos em batalha, e vamos, Senhor, em nome de Jesus, no teu nome. No teu nome, nós cremos que este ano o Senhor irá salvar vidas, o Senhor irá transformar casamentos, o Senhor irá fazer grandes obras no meio do teu povo. As casas vão ser incendiadas pelo poder do Espírito Santo. Nós cremos que os nossos jovens profetizarão, os nossos velhos terão sonhos. Nós cremos que o nome soberano do Filho de Deus, de Jesus o Cristo, será exaltado na vida dessa igreja. Nós cremos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declare o nome que é sobre todo nome, Jesus, Filho de Deus. Este é o nome, e é no nome pelo qual nós oramos, em nome de Jesus.
Seja exaltado, meu Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Somos livres em Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Em momentos como esse, podemos entender o que o salmista disse quando registrou: é melhor passar um dia na sua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Numa hora como essa, a gente se sente assim, não é verdade? Melhor estar um dia aqui do que 1000 dias em qualquer outro lugar, gente. Que delícia, que privilégio, que glória, que honra estar junto dos irmãos queridos, celebrando o Senhor, anunciando as suas maravilhas. Como isso é maravilhoso, como isso é especial, como isso é glorioso. Glorioso. Ainda mais num tempo como este, na verdade, é realmente muito especial, alegra muito o nosso coração. Quantos homens nós temos aqui no auditório, hein? Se você é homem e tem condições físicas, por favor, fique em pé. Se você é homem e não tem condições físicas, eu entendo isso. Você pode ficar sentado e levanta sua mão, por favor, aí. Se é homem e não está podendo levantar, não tem problema não. Levanta aí a mão assim, ó, massa. Que homem comparece, bicho. Homem que homem comparece, tá? O Ministério de Homens está voltando. Daqui a 2 semanas a gente tem um encontro, falou? E vai ser num local sagrado, querido, à beira-mar. Né, os cordeiros serão imolados, né, para o primeiro churrasco dos 300 esse ano, hein? Sábado, 24 de fevereiro, daqui a 2 semanas, um dia inteiro à beira-mar, churrascão, tá? E a gente está contando com você. Você pode levar seus filhos e filhas se quiser, não é? À vontade. Crianças de até 6 anos não pagam. A gente vai passar um dia muito massa, muito legal, lá em Santa Cruz, numa casa à beira-mar. E Deus vai ao nosso encontro naquele dia. Tenho certeza. Quero encorajar você, se já tiver 20 conto aí, R$20, já faz sua inscrição, tá? A mesa vai estar lá na saída, o André vai estar lá, pega a sua ficha, faz sua inscrição daqui a 2 sábados, tá? Sem ser no sábado que vem, no outro dia 24, a gente vai estar junto para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor, para ministrarmos mutuamente e imolarmos o sacrifício. Beleza pura? Encontro marcado então. E pega a sua ficha. Ah, pastor, eu não estou com a grana agora. Pega a ficha na saída com o André. Procura a secretaria na semana, faz a sua inscrição no domingo que vem. Beleza pura? Pode sentar, querido. Deus abençoe você. Churrasco dos 300 daqui a 2 semanas. Homem que homem comparece. Queridos, que dias são esses que nós vivemos, não é? Alguns dos dias mais agitados do nosso calendário nacional. Todas as mídias apresentam com grande espaço os mais variados aspectos da festa da carne. Uma festa que
embora tenha muitas influências múltiplas, a sua origem está ligada à cristandade oficial. Isso já há séculos, dentro daquela concepção de que era preciso um período de restrições alimentares, antes da celebração formal e estatal da Páscoa. Então, ordenava-se que durante 40 dias as pessoas não poderiam comer carne, período conhecido como Quaresma. E, na verdade, essa restrição foi se estendendo para que, durante um longo período de tempo, então, fosse proibido qualquer tipo de prazer humano ou mundano. Interessante aqui, com o passar dos anos, décadas e quase que séculos, e um maciço apoio, não é, dos poderes oficiais, esta festa da carne ganhou a força e a forma que nós vemos hoje, né? Foi assim, gente, com essa ideia de extravasar e aproveitar o último dia antes de um período de restrições, 40 dias sem carne, 40 dias sem isso, 40 dias sem aquilo outro. Foi assim que surgiu a tal da terça-feira gorda. Você entende? É o último dia para enfiar o pé na jaca, né? É o último dia para enfiar o pé na jaca. E aí a terça-feira gorda veio para a segunda, veio para o domingo, para o sábado. Você já observou que algumas cidades brasileiras fazem uma semana de carnaval? Você já observou que há uma semana atrás, no final de semana passado, já havia uma movimentação enorme em várias cidades brasileiras? Foi assim que o nosso país ficou conhecido como o quê? O país do carnaval. E isso não é necessariamente um elogio, você há de convir comigo, né? Quando pensamos em país do carnaval, não estamos fazendo um elogio, porque, embora os meios de comunicação anunciem aos quatro ventos uma festa de alegria e prazer, até com uma justificativa social, não é? Uma justificativa social de gerar emprego e renda, esse é o discurso. Olha, eu nem preciso me deter no lado mais trágico, não é? Todos nós sabemos do uso e do abuso de drogas, de muitos relacionamentos destrutivos desse tempo, e outros tantos que são destruídos nesse tempo, acidentes nos locais das festas, e também nos trajetos. Semana passada um jovem morreu em São Paulo, num bloco, porque encostou num poste de iluminação, foi eletrocutado, 23 anos, e aí muitas discussões, muitos processos, mas aquele rapaz morreu, atrás do bloco. Bom, para você ter uma noção disso, eu peguei só uma das reportagens que eu colhi essa semana, de uma dessas movimentações que aconteceu numa grande capital brasileira, um bloco que levou praticamente 1 milhão de pessoas às ruas daquela cidade, e o tema desse ano para o bloco foi: é proibido proibir. E as palavras do líder desse bloco enorme foram as seguintes, abre aspas: quanto mais disserem não, diremos carnaval. Contra a proibição, carnaval. Contra o racismo, carnaval. Contra o machismo, carnaval. Contra a censura, carnaval. Contra a homofobia, carnaval, disse o presidente do bloco. Sabe que esta é a artimanha do diabo? Misturar verdades com mentiras. Ele mistura verdades com mentiras. Queridos, nós somos contra o racismo. Nós somos contra a violência. Nós somos contra a homofobia. Somos contra o preconceito, mas em primeiro lugar, vamos conceituar isso? O que realmente é homofobia? O que realmente é violência? O que é realmente racismo? E pensando na data então, contra o racismo a resposta é carnaval. Contra a violência a resposta é carnaval. Esse tipo de postura, abordagem, percepção, que tem obviamente o meu respeito, mas também a minha tristeza, mostra um pouco do estado da nossa nação. E infelizmente, esta deteriorização das condições da nossa sociedade não se restringe a esse período, não é? Não se restringe. Basta olhar as condições políticas, econômicas, sociais do nosso país.
uma crise moral, ética, sem precedentes, com desdobramentos dramáticos para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a questão do emprego, ou desemprego, não é? Para milhões e milhões de brasileiros. Mas só se volta a falar nisso na quarta-feira de cinzas, né? Nome bem apropriado, né? Cinzas mesmo, parece que nosso país está se dissolvendo em cinzas. Queridos, diante desse quadro, qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa perspectiva e abordagem diante de um mundo que está apodrecendo e completamente perdido na escuridão? Eu creio que, nesse sentido, as palavras de Jesus são norteadoras e definidoras. Aquilo que ele disse para os seus discípulos no Sermão do Monte é um referencial claríssimo para a maneira como devemos encarar e, ao mesmo tempo, nos posicionar, nos portar, entendendo e assumindo a nossa responsabilidade como seguidores de Jesus. Não podemos nos calar. Eu quero destacar, então, nessas palavras de Jesus, 2 princípios espirituais muito importantes. Se você quiser abrir a sua Bíblia, no Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5. Vamos observar 2 princípios espirituais que caracterizam a responsabilidade dos discípulos de Jesus diante do mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 13 a 16. Como um discípulo de Jesus deve se portar, deve se posicionar e deve agir. Que marcas ele deve deixar num contexto como o nosso? Veja se alguém perto de você não tem Bíblia. Se for o caso, compartilhe a sua, para que todos tenhamos acesso à palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Veja se alguém aí do lado não tem Bíblia, compartilhou, ok. Eu vou fazer a leitura, você responde, porque eu lerei os versículos ímpares e você lê os versículos pares, então. Vamos ler assim alternadamente. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Amém. Quero destacar 2 princípios espirituais que eu creio caracterizam a responsabilidade dos discípulos de Jesus diante do mundo. Primeiro princípio é influência. Pode colocar para a gente, querido, influência. Essa é a principal ideia do versículo 13, quando Jesus usa a figura do sal, para falar da influência dos seus seguidores, dos seus discípulos no mundo. E quando pensamos na aplicação desta figura de linguagem oferecida por Jesus, uma figura de linguagem muito própria para o seu tempo, mas também de fácil compreensão para nós, 2 coisas, pelo menos, eu quero que fiquem muito claras. Quero que fiquem muito claras para você. Em primeiro lugar, os cristãos devem conservar, preservar o valor das coisas. Esse era um sentido muito próprio do sal naquela época, afinal não havia refrigeração, não havia geladeira nem freezer. Então, os alimentos e particularmente as carnes, elas eram preservadas, conservadas com sal. Elas eram imersas em sal e assim elas tinham a sua durabilidade aumentada, ou seja, as carnes não apodreciam, não se deterioravam. O primeiro sentido do sal era esse de conservação, de preservação das características originais, da essência. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, o sal da humanidade, ele diz que os seus discípulos têm este poder de influenciar, de evitar a deterioração, a putrefação, a queda de nível de todas as coisas
dos ambientes, dos relacionamentos, dando valor original e essencial, preservando a essência das coisas. Essa é a ideia do sal que conserva, do sal que preserva. O crente tem que conservar o valor original das coisas, ou seja, cabe ao cristão, onde quer que ele esteja, ter os mais altos padrões de excelência, de ética, de justiça, de moral, de bondade, de generosidade. As virtudes cristãs têm que se manifestar através da presença do cristão. Ele se mistura no dia a dia e dos acontecimentos cotidianos, a sua presença traz o melhor das pessoas, traz o melhor das coisas. Quer um exemplo muito simples? É aquele cristão onde ele chega, muda o tipo de piada. É massa, né? Quando o cristão chega, os caras falam, gente, vamos mudar o papo aqui porque o Vandinho chegou. É isso aí, cara. É isso aí, a conversa tem que mudar. O vocabulário tem que mudar. O ambiente tem que mudar. O nível tem que subir. O nível tem que subir. O nível da conversa, o nível da música. Você entende? O nível das discussões precisa subir. Onde você está, tem que elevar o nível. Elevar o desempenho, elevar a performance, tem que ter excelência. E aquilo que se conversa, aquilo que se pensa, aquilo que se faz, precisa ser melhor. As relações precisam ser melhores, o ambiente precisa ser melhor. É preciso fazer bem, trazer as melhores coisas, os melhores valores, os melhores princípios. As relações não podem se deteriorar, as pessoas não podem se deteriorar. E sabe que você pode fazer isso em qualquer idade, por mais novinho que você seja. Mesmo uma criança sabe isso. As crianças sabem isso, depois a gente desaprende, né? Das crianças é o reino. Veja como nós, no meio de um ambiente, às vezes individualmente sozinhos, podemos fazer tanta diferença. Foi assim que Norman fez, quando abençoou a sua coleguinha de turma, Norma. Norma e Norma. Presta atenção o que Norman disse para Norma na sala da escola. Eu vou ajudar você, disse o garotinho esticando-se e segurando a mãozinha da colega Norma entre as suas. E nunca mais vou deixar ninguém rir de você, Norman disse para Norma. Então, a adulta que acompanhava a cena observou admirada aquela comovente cena de compaixão rara para um menino daquela idade. Era uma coleguinha de turma que agora adulta conta a história. E ela conta do que Norman disse para Norma no primeiro dia de aula do jardim da infância. Envergonhada demais para pedir à professora para usar o banheiro e tímida demais para usá-lo sem permissão, a pequenina Norma de 5 anos estava chorando, sentada na carteira, porque molhou a roupa, fez xixi. Não demorou muito para que todos os outros alunos ouvissem ela choramingando e olhassem na sua direção. Alguns riram abertamente porque acharam graça da situação embaraçosa em que Norma se encontrava. Outros se limitaram a dar uma risadinha, sem dúvida aliviados, porque aconteceu com ela, não com eles. Porém, um garotinho corajoso chamado Norman não riu. Ele levantou-se, atravessou a classe, olhou para Norma e disse carinhosamente, eu vou ajudar você. Estamos todos nós sentados, diz a coleguinha que anos depois conta a história, e só ele em pé. Portanto, a sua presença tinha um porte majestoso. E nunca mais vou deixar ninguém rir de você, Norman afirmou com segurança. Minha coleguinha ergueu a cabeça, olhou para Norman e sorriu com ar de admiração. Aquele ato de bondade abrandou seu constrangimento. Ela deixou de sentir medo, não estava mais sozinha. Tinha encontrado um novo amiguinho. Continuando a segurar a mão dela, o pequenino herói virou-se, olhou para os colegas e perguntou educadamente, e se isso tivesse acontecido com cada um de vocês? 5 anos, hein? A sábia professora continuou sentada diante da classe, observando em completo silêncio. Nós, alunos e alunas, ficamos imóveis, em parte por causa da enorme tensão e da ansiedade causadas pelo drama daquele momento e também porque havíamos acabado de presenciar um ato de heroísmo que não fomos capazes de demonstrar. Aprendemos quão preciosa é a bondade. Em seguida, o garotinho complementou. Nunca mais vamos rir dela, certo? Intuitivamente, nós sabíamos que estávamos diante da presença da coragem em pessoa. A atitude de Norma
foi um exemplo para nós. Décadas depois, essa mulher escreve essa história para falar do que ela viveu quando ela tinha 5 anos. O nome disso é influência. Influência. Onde você está, pessoas não podem ser oprimidas. Pessoas não podem ser violentadas. Pessoas não podem ser desrespeitadas. Nem que seja na sua classe, Pedro. Com 11 anos de idade. Você precisa se levantar e falar alguma coisa. Como Norman fez aos 5. Nós somos cristãos para isso, você entende? Para conservar a essência das coisas. E coisas devem ser usadas, pessoas devem ser amadas. Cada coisa em seu lugar. Outra coisa importante, pode seguir, os cristãos são chamados para dar sabor e alegria à vida. Queridos, o cristianismo é, no sentido original, a religião de alegria. Há um livro no Novo Testamento que é conhecido como o livro da alegria, a carta de Paulo aos Filipenses. Ele diz, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O cristianismo é a verdadeira alegria para todos os dias. Nós podemos nos alegrar até em meio aos sofrimentos, até em meio às angústias. A alegria do Senhor é verdadeira, ela é profunda, ela é duradoura, muito mais segura. Ah, queridos, não faz sentido pensar na fé cristã como uma fé triste, cabisbaixa, moribunda. É estranho pensar num crente assim. Não que não tenhamos problemas, tá? Temos problemas, temos tristezas, temos lutas, temos dores. Mas a nossa alegria não está nas circunstâncias da vida. A nossa alegria está no Senhor. E essa alegria é uma raiz interior, está em Cristo, para a gente lidar com o sofrimento. Se você ler o prefácio do livro O Refúgio Secreto, você vai entender isso. Esse livro é uma história original, devido de Corrie ten Boom, missionária e pregadora do pós-guerra no século passado. Ela e sua família holandesa, eles eram cristãos, eles salvaram centenas de judeus do nazismo, até que foram descobertos. Porque a Alemanha também tinha invadido a Holanda. Ela, seu pai, sua irmã, era sua família, foram mandados para campos de concentração, onde seu pai morreu, sua irmã, a irmã de Corrie, morreu nos seus braços. E o casal, que resolveu escrever a história dela com ela, quando conta por que resolveu contar aquela história, registrá-la num livro, diz que descobriram quem era essa mulher, um testemunho assim. Segunda metade do século passado, vários homens e mulheres falando como sobreviveram às agruras do Holocausto numa igreja, e eles viram aquele homem falando de cabeça baixa, voz trêmula, dificuldade de se expressar, todo o sofrimento e as agruras que passaram no campo de concentração. Quando ele termina o testemunho, passa o microfone para a mulher ao lado, passa a palavra e aquela mulher, cintilante, radiante, vibrante, contando como perdeu o pai, como a irmã desfaleceu de fome nos seus braços, como perdeu tudo. E eles ficaram olhando a mesma história, uma postura diferente. E eles foram conversar com a mulher no final do culto e descobriram que aquela era a pregadora de quem eles tinham ouvido falar. Alguém que, apesar de tudo que passara, tinha sua alegria onde? No Senhor. Querido, você é essa pessoa que pela fé, pode experimentar a alegria do Senhor, pode colocar sabor na vida. É maravilhoso pensar isso. Igual a história que eu li do diácono que visitava sempre uma senhora idosa, que tinha dificuldades para poder ir à igreja, eventualmente ela ia, e ele regularmente ia até lá. E curioso que ele ia até lá porque ela fazia questão de, quando não ia na igreja, queria entregar o seu dízimo e a sua oferta, e ele ia lá porque ela exigia que fosse, quando ela não aguentava ir para levar. E ele foi até a casa da mulher, e naquele dia ele entrou um pouco mais para conversar, e ela o convidou para tomar uma xícara de chá. E ele sentou-se, aguardou, ela veio da cozinha com a xícara, uma senhora muito pobre, e eles se assentaram para tomar o chá, e quando ele tomou o chá, foi um chá e um susto. Porque ele falou assim: irmã, não entendi, só tem água aqui. Ela disse: sim, verdade, só tem água. Mas meu Deus, faz essa água ter sabor de chá. Tão pobre, que não tinha dinheiro para comprar chá. Mas pela fé, ela desfrutava a alegria de um chá com o irmão, bebendo água. É isso que a Bíblia diz.
porque sinto prazer nas injúrias, nas tristezas, nas fraquezas, nas dificuldades, porque quando estou fraco, então é que sou forte. É isso que você faz? A sua fé em Cristo dá cor e sabor às coisas, à vida? Mesmo à água? É assim que um cristão deve ser. Em meio a tudo o que acontece, ele deve levar a alegria do Senhor. Queridos, agora para que façamos isso, para que cumpramos a nossa responsabilidade, para que sejamos sal da terra, para que preservemos o valor original das coisas, para que levemos sabor à vida, uma condição é necessária. Para que essa responsabilidade seja cumprida, nós somos responsáveis por conservar e temperar essa sociedade. É nossa responsabilidade fazer isso. Para que isso aconteça, uma condição é necessária. Pode colocar para a gente. Jesus explica. Pureza. Pureza. O sal não podia perder o sabor. Isso parece estranho para mim e para você hoje, porque o nosso sal passa por um processo de purificação, de industrialização, onde recebemos hoje, em nossas casas, um sal extremamente puro, não é? Que não perde o seu sabor, mas na época de Jesus não era assim. O sal extraído ali nas regiões do Mar Morto vinha com várias substâncias misturadas. E quanto mais mistura houvesse, mais rápido o sal perdia o sabor. Porque essas outras substâncias que contaminavam o sal, com o tempo neutralizavam o seu poder. Então buscava-se um sal melhor e mais puro, cujo poder de preservação durasse mais, o poder de tempero durasse mais. Se você não prestou atenção, é o que está no versículo 13. Se você precisar, você volta lá, abre a Bíblia e olha. Ele diz, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal. Hoje isso não parece fazer sentido, mas na época de Jesus fazia todo sentido. Porque muitos tipos de sal deixavam de ser sal, entendeu? Perdiam o sabor por causa de mistura. Sal misturado perdia o sabor, não conservava as carnes, não temperava a comida. E o que acontecia com esse tipo de sal velho? O que acontecia? Ele era lançado fora. Usado até para pavimentação de estradas, por isso a ideia de ser pisado entre os homens. Aqui você entende porque muito crente não influencia mais nada nem ninguém, não é? O que tem na vida dele? Mistura, contaminação, pecado. E aí quando o crente está com a vida contaminada, misturada, cheia de coisa, ele perde o poder de influência. Aí você entende porque tem alguns crentes que não faz diferença nenhuma, né? Se ele está ou não está na sala de trabalho, se ele está ou não está no lanche do cafezinho, se ele está ou não está na sala de faculdade. Aquela outra figura, como é que é? Não fede, nem cheira. Já ouviu falar? É triste, não é? É triste. Nós não somos perfeitos como seres humanos, mas Jesus Cristo explica claramente que nós podemos tratar todas as impurezas da nossa vida e o sangue de Jesus pode remover isso. Se você está com dificuldade, se você está com contaminação, se você está com pecado na sua vida, põe texto bíblico para a gente. Ih, texto bíblico não apareceu, gente? Ixi, será que eu pulei? Tá lá, o 1 João 1, 8 a 10, eu vou ler para você. Fica ligadinho aí, porque eu vou ler para você. Presta aí. Só escuta, eu vou ler rapidinho aqui para você. Se você não entende, não percebe isso, se você não enxerga claramente isso, deixa eu ler para você. Como é importante entender o papel da pureza cristã para que haja influência eficaz. 1 João 1, a partir do versículo 8, diz assim: se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Entendeu? Você não tem que ser perfeito, mas você tem que ser santo. Podemos até não evitar todos os pecados, mas podemos ter todo o arrependimento, toda a confissão, e o sangue de Jesus vai nos perdoar, vai nos lavar, vai nos purificar. Você quer influenciar? Você precisa levar uma vida pura. Precisa levar uma vida pura. E para a pureza cristã só existe um remédio: o sangue de Jesus, que recebemos mediante arrependimento e fé. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdeu a influência, irmão? Tem mistura aí, tá? Tem mistura. Não está fazendo diferença? Tem mistura. Talvez seja a hora de se arrepender, confessar, ser lavado.
para então puro ter restaurado o seu poder de influenciar. A outra coisa que a gente vê no texto sagrado, e aí apareceu ali, você já pode saber, é a ousadia. É a segunda figura de linguagem do texto de Mateus. Mateus capítulo 5, ele fala do sal como figura de influência, e ele fala da luz. Essa luz para mim é um princípio de ousadia. Como é importante que sejamos ousados. Ele diz, vocês são o quê? A luz para o mundo. E Jesus explica claramente, as casas da época não tinham muita iluminação natural, sabia? As janelas eram pequenas e escassas, as casas na Palestina daquela época eram escuras durante o dia. Por isso era muito comum que se usasse lâmpadas dentro de casa o dia inteiro. Só que não havia luz elétrica. Então você vai pensar naquilo que temos mais próximo da nossa ideia hoje, é aquilo que até bem pouco tempo se usava e ainda se usa em alguns lugares do Brasil. Quem já ouviu falar de lamparina, hein, gente? Lamparina, né? A luz do fogo movida a óleo, não é? Eu me lembro, pais e tios, das infâncias lá em Muniz Freire, né? Porque eu sou urbanoide, fui criado no Rio de Janeiro, asfalto, terra, então fui conhecer essas coisas em Muniz Freire. Então eu lembro dos feriados, né? Dos finais de semana prolongados, que meus pais viajavam do Rio de Janeiro, vinha para Muniz Freire, aqui do sul do estado, na casa da tia Zair, né? Irmã de minha mãe. E lá, né? Anoitecia muito cedo, né, gente? Porque não tinha luz elétrica. E aí eram aquelas lamparinas, uma em cada cômodo, sabe? E se apagasse era um custo para acender de novo. Por isso, no Novo Testamento, você tem essa figura de que a luz não deve apagar, a lâmpada não deve apagar. Agora, a luz não ficava escondida, a luz não ficava embaixo, havia sempre um localzinho para se colocar aquela lamparina, sabe? E era uma lá na cozinha, uma ali na sala, uma em cada quarto. E assim você iluminava toda a casa. Queridos, o que isso significa para nós? Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Significa que os cristãos têm que mostrar o caminho certo para as pessoas. Os cristãos têm que anunciar a verdade. Os cristãos têm que abrir a boca e falar do que é certo. Tem que anunciar a palavra de Deus. A luz, ela mostra, a luz esclarece. Sem luz, queridos, dentro das casas da Palestina, durante o dia, era difícil encontrar os utensílios. Durante o dia, nas casas da Palestina, sem as lâmpadas, era difícil até se mover. Por isso, tem tanta gente tropeçando e caindo no mundo, não é? Tem tanta gente se perdendo. Tem tanta gente se machucando, tanta gente se destruindo, porque está na escuridão. Nosso papel é estabelecer essa verdade, queridos. Na hora que a equipe se reúne para discutir uma negociação de contrato, e você é um dos vendedores, cara, que está precisando fechar aquele contratão, e você e outro vendedor estão há 3 meses negociando com aquela empresa, e aí vocês vão sentar com o gerente para discutir a estratégia, e os caras falam, rapaz, vamos dar aquela forcinha lá, né, cara? Vamos dar aquela ajuda, né? Vamos levar o cara para jantar e depois levar para aquele lugar que você já sabe. Você já sabe o que eu estou falando. Leva para o jantar e depois vai para onde? Por uma questão de respeito e de alto nível, eu não vou falar o nome aqui do lugar, mas você sabe para onde. Você tem que falar, a gente não precisa disso. Nós temos qualidade e competência para vender sem isso. Nós podemos fazer melhor, nós podemos fazer mais, nós podemos enxugar nossos custos, nós podemos oferecer outros serviços, cabe a você mostrar isso. O caminho de uma boa venda não é esse. Ao mesmo tempo, pode colocar o próximo slide, não é? São os cristãos que mostram a verdade de Deus e denunciam os enganos do diabo. Porque você tem que mostrar que essa comissão é corrupção, e que você não concorda de pagar 3% para aquele comprador, e você não vai pagar, e você não vai concordar que feche aquela venda, pagando aquela comissão para aquele comprador, porque aquele cara é corrupto, e ninguém tem coragem de falar isso, e você tem que dizer isso, ou vai continuar, porque aqui no Brasil é assim, né? Corrupção tem esse nome lícito, né? Corrupção no Brasil se chama comissão, né? Já está embutido lá
no plano de custos da venda, é 3% de comissão. Não é comissão não, cara, isso é suborno. Isso é suborno. Para com isso. Para com isso. Para de subornar os outros e chamar de comissão. Pelo menos assume. Assume. O cristão é luz. As pessoas têm que olhar para o cristão e saber a verdade da palavra de Deus, saber os enganos do diabo. Saber que existe alegria sim, que é preciso protestar contra o racismo sim, mas a resposta para o racismo não é carnaval. Não é carnaval. Nós somos contra a homofobia sim, mas a resposta para a homofobia não é carnaval, gente. É a verdade da palavra de Deus, que denuncia o pecado e ama o pecador. Que aceita, mas responsabiliza. Que acolhe e que transforma. Essa é a palavra de Deus. Tanta gente tropeçando e caindo. Tanta gente se perdendo. Dentro de casa, há muitas casas nas trevas. Em trevas muito piores do que as trevas que havia nas casas da Palestina da época de Jesus. Há casas hoje muito mais escuras. Há muitas casas onde a luz não entra, há muitas empresas onde a luz não entra, há muitas negociações onde a luz não entra, e se você está lá, naquele lugar, você precisa falar. Você precisa ser ousado, você precisa ser corajoso, você precisa denunciar. Não dá, querido. Ninguém era amigo daqueles jovens, história velha, tá? Bem velha, mas de vez em quando se repete. Não tinha ninguém para falar para aqueles caras que trollar alguém não é botar fogo na pessoa na madrugada. Cara, como assim? Como assim nós vamos incendiar alguém? Como assim nós vamos fazer isso? Como assim nós vamos pegar aquela menina, nós 5, e levar para um lugar e vamos estuprar? Como assim? Alguém tem que dizer, alguém tem que falar que aquela negociação é pecado. Que aquela trollagem que vocês estão armando para fazer com o cara, bicho, isso vai machucar o coração da pessoa, isso vai ofender a pessoa. Você não pode filmar isso, você não pode postar isso. Você não vai falar nada não, bicho? Vai deixar a galera da faculdade fazer? Assim, é normal? Caramba. Tem que denunciar, cara, você não pode se acomodar, você não pode. E se você não puder evitar que aquilo aconteça, você olha, eu vou me levantar e eu vou embora. E eu não vou concordar com isso, eu não vou participar disso. Não vai fazer não? Não vai falar não? Meu Deus. Meu Deus. E aí, em nome das redes sociais, dos likes, tem gente sendo humilhada. Tem gente com a reputação sendo destruída. Porque o que você coloca na internet, querido, não sai nunca mais. Né? Você quer fazer graça, você quer ficar popular, humilhando os outros, ou você não quer não, mas você se cala quando alguém fala isso, quando alguém trama isso perto de você. Você é discípulo de Jesus, para ser luz, e você não pode fugir, você não pode se esconder, você não pode. Agora, põe para a gente a condição, para ser luz. A luz tem em si uma condição implícita, que é a transparência. Não dá para ser luz sem ser transparente. A luz, ela por si tem que ser visível, você entende? Porque se a luz estiver encoberta, ela não ilumina nada. Por isso apenas as luzes decorativas são colocadas por baixo, só as decorativas. Porque as luzes de iluminação são colocadas onde, gente? Não dá para correr, não dá para fugir. Ou seja, tem que ser visível, a luz tem que ser visível. Se ela não for visível, ela não ilumina nada. E isso quer dizer para nós transparência. O cristão tem que viver uma vida transparente, sem se esconder, sem fingir, sem enganar. Não é uma vida de perfeição. Vou ler para você 1 João 1, de 5 a 7. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos é esta. Deus é o quê? Luz, e nele não há nenhuma escuridão. Portanto, fica ligado, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Vida de transparência. Vida cristã não é vida de perfeição, mas é vida de transparência.
arrependimento e fé. Alguém que assume as suas fraquezas, as suas fragilidades, que reconhece os seus problemas, mas se arrepende e confessa e deixa e segue Jesus Cristo. O mundo está na mais terrível escuridão. E Deus nos colocou aqui para ser a luz. Já pensou na força disso? Pode seguir em frente. Próximo slide. Nossa responsabilidade é ser como Jesus. Jesus disse que Ele é a água da vida, não disse? Eu sou a água da vida. Ele disse que nós somos a água da vida? Não. Ele é o alfa e o ômega, não é? Você já leu na Bíblia que nós somos o alfa e o ômega? Não, não é? Ele é o bom pastor, não é? Que dá vida pelos velhos. Já leu lá que nós somos os bons pastores? Mas Jesus disse duas coisas similares para ele e para a gente. Você já leu Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí ele diz a mesma coisa sobre mim e sobre você. Ele disse sobre ele mesmo, eu sou a luz do mundo. E diz sobre nós somos a luz do mundo. Meu Deus, que honra. Nossa responsabilidade é qual? Ser como Jesus. Enquanto luz do mundo, nós somos a extensão de Cristo neste mundo. A outra parte dele que nós não somos. Nós não somos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é só Ele. Mas a luz do mundo nós somos, Ele disse. E é uma luz reflexiva, óbvio, nós somos espelhos que refletem a fonte da luz, que é o próprio Cristo. Ele é a luz. E nós refletimos essa luz, somos a luz do mundo, somos Cristo para as pessoas. O que isso significa? Você pode ler comigo aquela frase de baixo, vamos ler juntos? Devemos influenciar com ousadia e cultivar a pureza e a transparência. Qual é a sua responsabilidade? Influenciar com ousadia. Essa é a sua responsabilidade. Influenciar com ousadia, entendeu? Sal da terra e luz do mundo. Influência e ousadia. E para isso você precisa do quê? Pureza e transparência. Ficou baixinho, ficou fraquinho, vamos falar mais forte? Pureza e transparência. Só Jesus pode fazer isso. Me purificar. Tratar todas as minhas mazelas e pecados e fazer de mim um espelho transparente, cristalino. Deixa Deus usar a sua vida para Ele chegar ao mundo que está apodrecendo, se deteriorando, confuso e perdido. Como as pessoas daqueles blocos da semana passada, que eu li das agora. Tem gente acordando agora para ir para balada, né? Para ir para a noite. Que tristeza, que tristeza, que tristeza. E aí a deterioração vai acontecendo, né? Relacionamentos destruídos e outros tantos destrutivos. Deixa Deus usar você para ser um caminho dele, para alcançar essas pessoas. Como escreveu Mirtes Matias, somos caminhos de Deus. Senhor, do alto sei que vês melhor. Quanto mais se sobe, maior a visão. Teus olhos abrangem a eternidade. Contemplam o sol em sua imensidade. Vem o verme a se arrastar no chão. Para que então eu ficar gritando ao mundo, olha o que tenho, o que sei, que sou. Se lá do alto, tu vês o mundo todo. Tu sabes, Senhor, onde estou. Tu sabes porque vim ao mundo, tens uma missão para mim. Nada mais falta que submissão. Dizer ordena, abrir o coração, ouvir a ordem e obedecer assim. Sem importar a obra que a mim couber, ou o lugar em que meu campo esteja. Pode ser obscura a minha atuação, o que me importa é a tua aprovação, ser tudo aquilo que queres que eu seja. Talvez não tenha a sorte das estrelas que delas cintilam, dando inspiração. Talvez meu campo seja o mais mesquinho, que me importa se me tornar caminho, por onde passe a tua compaixão. Foram caminhos, os servos do passado, através da história, um traço de luz. Abraão, Moisés, José, Ruth, Davi, Jonas, Esther foram no tempo aqui, apenas caminhos em direção da cruz. Os que vieram depois também são caminhos, por onde a graça de Jesus passou, em busca do oprimido e do aflito. Caminhos que se fundem no infinito, no único caminho que um dia me salvou. Agora, Senhor, a minha prece. Eu quero a graça de participar. Se não posso ser um caminho brilhante, faze-me atalho na serra distante, mas onde o mundo veja teu amor passar.
Usa-me, Senhor, durante todo o tempo, para que no dia em que voltar ao céu, possa dizer-te com um sorriso doce: nada fiz, nada juntei, eu nada trouxe. Na terra fui apenas um caminho teu. Você é sal para essa terra. Você é luz para esse mundo. Cabe a você influenciar com ousadia, com pureza e transparência. Porque o mundo está apodrecendo, famílias apodrecendo, instituições sociais apodrecendo, nossas universidades estão apodrecendo, nossos governos estão apodrecendo. Gente perdida e confusa. Você precisa ser caminho de Deus. Pode usar uma figura mais nova, mais conhecida, letra mais popular. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser tua voz que ecoa sobre a terra. Ser tua mão e tua misericórdia ao ferido. Eu quero ir aonde a tua graça me levar. Usa-me, ó Deus. Levanta-me, ó Deus. Leva-me como flecha que vai longe. Como as águas cobrem o mar, que a tua glória encha toda a terra, toda a terra. Quero ser instrumento teu para levar ao mundo tua glória. Isso também é poema, só que esse é cantado. E se você quiser, você pode orar essa canção agora, porque é isso que a gente vai cantar. Eu quero ser, Senhor, tua voz que ecoa sobre a terra, ser tua mão e tua misericórdia ao ferido. Eu quero ir aonde a tua graça me levar. Usa-me, ó Deus, levanta-me, ó Deus, leva-me como flecha que vai longe. Se você tiver condições físicas, coloque-se em pé, se não, permaneça sentado. Essa é a nossa oração. Porque não vamos nos calar, não vamos nos encolher, nós não vamos fingir nem fugir. E aí sabe que é complicado pensar que tem gente fugindo? Gente fugindo para retiro. Retiro não é para fugir, gente, é para crescer, para aprender, para mudar. E tem gente que está fugindo não para o retiro, sabia? Tem gente que está fugindo atrás do bloco. Mas é fuga. Está correndo atrás do bloco para fugir. Crente não foi feito para fugir. Crente foi feito para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para influenciar com ousadia, com pureza e transparência, que as pessoas olhem para você e vejam a luz de Cristo, e que através de mim e de você, a glória do Senhor encha toda a terra. Ore isso, eu quero ser instrumento teu, para levar ao mundo a tua glória. Vamos cantar isso, vamos orar isso, vamos nos comprometer em ser a luz do mundo. Vamos lá, Camila. Sobre a terra, ser tua mão e tua misericórdia aos feridos. Eu quero ir por onde tua graça me levar. Usa-me, ó Deus, levanta-me, leva-me como flecha que vai longe. Como as águas cobrem o mar, que a tua glória encha toda a terra, toda a terra. Quero ser instrumento teu, para levar ao mundo tua glória, tua glória. Solta aí, irmão, tá precisando. Eu quero ser Senhor, tua voz que ecoa sobre a terra, ser tua mão e tua misericórdia aos feridos. Eu quero ir por onde tua graça me levar. Usa-me, ó Deus, levanta-me, leva-me como flecha que vai longe. Como as águas sobre o mar, a tua glória encha toda a terra, toda a terra. Quero ser instrumento
mão, eu quero ser. Olha pro seu irmão e fala: eu quero ser tua mão, eu quero ser tua voz, eu quero ser. Usa-me, Senhor, eu quero ser tua mão, eu quero ser tua voz, eu quero ser. Usa-me, ó Deus, levanta-me, leva-me como flecha e vai longe. Como as águas correm da tua glória encha toda a terra, toda a terra. Quero ser instrumento teu para levar ao mundo tua glória, tua glória. Como as águas correm o mar, da tua glória encha toda a terra, toda a terra. Quero ser instrumento teu para levar ao mundo tua glória, tua glória, tua glória, tua glória, tua glória, tua glória. Orou, irmão? Orou? Então agora vai e faz. Orou, irmão? Então agora vai e faz. Sai por essas portas com alegria. Sai por essas portas vibrando. E não se esconde nesse final de semana, não. Vai influenciar com ousadia. Sorria. Leve o amor de Deus na praia. Leve o amor de Deus no seu condomínio. Leve o amor de Deus no retiro. E aí, quando todo mundo parar, você vai mostrar para eles semana que vem. E na outra, que com Jesus a alegria continua. Repita comigo. Com Jesus a alegria continua. Domingo que vem, 10h15, tem culto, hein? Tem culto, abertura da EBD, você está convidado, vai lá se matricular, vai fazer um curso Crescendo no Conhecimento de Deus e Homem. Temos uma ficha esperando por você lá na porta, hein, cara? Foge não, hein? Homem que homem comparece, churrasco dos homens, viu? Deus te abençoe, meu irmão. Minha irmã, um beijo, vai em paz. Um tempo abençoado, de influência ousada, para a glória de Deus.